Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços do Tesouro Pré-Fixado principal e com juros semestrais, porque temos novidade, as taxas voltaram a disparar, o cenário internacional está mudando e aqui eu, além de tudo, vou dar a minha opinião a respeito desse título. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e diariamente receba o nosso vídeo, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Sem enrolação, vamos aqui para as taxas do Tesouro Pré-Fixado 2024. Esse gráfico aqui é o gráfico das taxas de fechamento que nós temos aqui disponibilizadas pelo Tesouro Direto. E qual é o cenário que nós tínhamos? Veja, lá no dia 22/11, a taxa chegou a 12,18%. E a taxa vinha numa clara tendência de queda. Mas chegou aqui embaixo, na penúltima sexta-feira, no dia 10 de dezembro, a taxa atingiu 10,58, a mínima dos últimos 30 dias. E depois, nessa última semana, que foi do dia 13 a 17 de dezembro, só foi aumentando. Fechou em 10,98, com um aumento de 40 pontos base em uma única semana. Será que é a reversão, então, da tendência que nós tínhamos visto? Vamos verificar. O 2026, muito semelhante. A taxa chegou próxima de 12%, 11,98%. Fechou lá a 10,34 no dia 10/12 e na última sexta-feira subiu para 10,70, também com uma semana aí de alta nesse período. E o 2026, veja que interessante, voltou a testar aqueles patamares que eu havia dito no último vídeo, que eram esses patamares aqui de outubro, por volta de 10,50, 10,40, veja que ela baixou a 10,34, depois ficou testando 10,43, 10,46 e agora disparou para 10,70, rompendo novamente aí o que nós tínhamos aqui de um suporte. Então vamos verificando aqui para você se manter bem informado. Por fim, essa visão geral do pré-fixado agora 2031. Esse título ele tem o pagamento de juros semestrais. Então você já sabe que a cada 6 meses você recebe um cupom. E o cenário é praticamente o mesmo. Subiu aqui a 12,33 lá no dia 1º de novembro. Foi a máxima aqui que nós tivemos desse título. Nos últimos 30 dias chegou aqui, ó, próximo a 12, 11,77. Depois a taxa caiu e agora já está em 10,77, também reagindo principalmente ao cenário internacional, que é a primeira informação que eu quero trazer para você. Olhando do ponto de vista interno de Brasil, nós não tivemos grandes notícias econômicas que pudessem fazer essas taxas se alterarem significativamente nessa semana de 13 a 17 de dezembro. Então, o que mudou? O que mudou claramente foi o cenário externo, que eu venho alertando para vocês vídeo após vídeo. Principalmente agora nessa semana que o Fed, o Banco Central Americano, deixou muito claro que vai subir as taxas de juros lá nos Estados Unidos. Primeiro, o Fed está reduzindo o volume de compras, o volume de impactos aí, de influência no mercado financeiro. Está reduzindo a compra, então, de títulos públicos e também aí vai balançar o mercado nesses próximos meses. Eu vinha dizendo isso aqui no canal. E qual é a expectativa? É que a partir de abril nós já tenhamos aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. E o mercado já está precificando 3 aumentos de 0,25. 2 já são dados como certo, em abril e também em setembro, e talvez outro em dezembro. Então veja que nós já estamos tendo aqui um impacto nos mercados. Além disso, nós tivemos então na Inglaterra o aumento da taxa de juros, o primeiro país desenvolvido a aumentar a taxa de juros. Falaremos sobre isso na segunda-feira no nosso vídeo de expectativa de mercado. Vamos detalhar essa informação. Mas voltando aqui então, vamos começar a falar então das taxas aqui dos títulos. Começando a falar do pré-fixado. Tesouro Pré-Fixado 2024 é aquele título então que você compra, a taxa fica então pré-estabelecida e levando até o vencimento, você vai recebê-lo. Então eu quero relembrar aqui qual que foi a taxa de fechamento para você gravar esse valor da última sexta-feira. Veja que na última sexta-feira, dia 17/12, a taxa fechou em 10,98%. 10,98 é o valor que você vai gravar aqui. Muito bem. Então veja, no mês de setembro, o que aconteceu? A taxa média de setembro
aumentou 63 pontos base e ela se aproximou lá de 9,95, então, em média no mês. No mês de outubro, a taxa média aumentou 84 pontos base e chegou em 10,79. No mês de novembro, ela literalmente explodiu, subiu 1,28 e chegou a 12,07 a taxa média. Só que esse impacto foi principalmente ocasionado aqui nos primeiros dias de novembro, porque depois ela começou a reduzir. Veja aqui, no dia 3 de novembro, ela chegou a 12,84, que é a melhor taxa do ano para esse título. 12,84%. Então veja que depois, mais ou menos ali depois do dia 10, começou a cair e praticamente poucas vezes voltou para 12%, foi reduzindo. Então nós estamos tendo aqui agora no mês de dezembro uma queda forte dessa taxa, que ela está agora, a taxa média, em 10,97%. Próximo então de 11%, com uma queda de 110 pontos base em média em relação a novembro. Só que eu falei para você ali, para você gravar bem, qual foi a taxa que fechou na última sexta-feira. Esses dados que eu trago para você são as taxas de abertura. Quando o Tesouro Direto abre, qual é a taxa que é disponibilizada? E no gráfico lá que eu mostrei para vocês é a taxa de fechamento. Ou seja, quando acabaram as negociações no Tesouro, qual foi a taxa de fechamento? Então lá 10,98 e a de abertura 10,87. O primeiro indicativo é: a taxa de abertura da próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, deve abrir bem forte, deve abrir mais alta do que essa taxa de fechamento, em razão dessa diferença. E mais do que isso, há uma tendência agora, uma preocupação do mercado com esse aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Isso vai impulsionar a renda fixa mundial e exigir provavelmente mais prêmios. Então fique atento. Vamos verificar aqui em termos de quartil, aonde estão as 25% melhores taxas agora com a atualização desses dados da semana. O melhor quartil está aqui, entre 10,07% e 12,84%. Então veja que ele permanece aqui entre as melhores faixas. É bem provável que isso aqui possa aumentar, ou seja, melhorar ao longo dessa semana. Mas muito provavelmente não teremos uma melhor taxa do ano, porque ainda está bem distante. Mas o intervalo de melhor taxa do ano de 2021 está mantido. Em termos de preço, nós tivemos o melhor preço, ou seja, o mais barato, que é o que você quer desembolsar menos, está aqui, R$ 727. Mas vai até onde a faixa de melhor preço? Os 25 melhores preços no ano. Vai até 769. Veja que aqui já está amarelo, ou seja, na última sexta-feira nós ainda estamos numa faixa intermediária, já estamos fora da melhor faixa de preço. Aliás, desde que nós fechamos o dia 10 de dezembro, nós já saímos dessa faixa. Mas como ela inicia em 769, é bem provável, e aqui é uma probabilidade, de voltarmos para a melhor faixa de preço desse título. Então fique atento, estamos no melhor quartil em termos de taxa, mas em termos de preço ainda não. Mas atenção, porque provavelmente poderemos ter esse retorno, renda fixa cada vez mais se fortalecendo. E eu volto a dizer, 2022 será o ano da renda fixa. E para te ajudar no comparativo de renda fixa, eu gravei esse vídeo aqui, o melhor comparador de renda fixa. Lá você pode comparar CDBs, LCIs, LCAs, enfim, diversas opções de uma maneira prática, para que você tenha uma noção de quanto que o mercado está pagando. Caso você não queira investir no Tesouro Direto, assiste que você vai gostar. Vamos falar agora do pré-fixado 2026. O cenário é muito parecido. Esse aqui vamos olhar em termos gráficos. Veja aqui, a taxa média, então, que nós tivemos em agosto foi de 9,70. Veja que ela aumentou mais de 100 pontos base em relação a julho. Depois, no mês seguinte, nós já temos aqui, em setembro, a taxa média foi 10,31. No mês de outubro, continuou subindo, 11,09. E em novembro, atingiu o pico aqui, 11,91. Agora, está voltando. Está em média aqui no mês de dezembro em 11%. Então, nós tivemos claramente uma tendência de alta e estamos tendo agora uma potencial redução dessa taxa. Só que vamos analisar aqui em detalhes para que você verifique. Bom, primeira informação, as taxas médias de outubro, novembro e dezembro ainda estão no melhor quartil, por isso estão aqui na cor esverdeada, enquanto que as taxas médias dos meses anteriores já não estão mais no melhor quartil. Isso fica mais claro aqui para você quando a gente mostra esses dados desde o início do ano.
Lembrando, semanalmente fazemos a atualização, então esses dados vão sendo alterados. Quando estamos agora no final do ano, nós podemos verificar que quem comprou esse título no início pegou, tanto em termos de taxa quanto em termos de preço, opções muito ruins. Veja que na cor vermelha são as 25 piores taxas e os 25 piores preços. À medida que o ano foi evoluindo, esses dados foram sendo alterados. Você verifica, por exemplo, aqui que já ali no meio do ano nós já tínhamos preços melhores e eles foram sendo modificados. Quando nós chegamos aqui aproximadamente no mês 7, as coisas foram melhorando. Depois elas foram sendo alteradas ao longo do tempo. Bom, o que nós precisamos saber aqui é atualmente aonde está a melhor taxa e o melhor preço do Tesouro Pré-fixado 2026. A melhor taxa está aqui, 12,68%, que foi obtida lá exatamente aqui nessa data, dia 3 de novembro. Coincidentemente, também foi o melhor preço, R$ 608. Então veja, o intervalo de melhor taxa está aqui, ó, entre 10,28 e 12,68. Esse aqui é o melhor intervalo em termos de taxa para você. Então chegamos a 10,58 na última sexta-feira, ainda no intervalo de melhor taxa. Vamos verificar qual foi o fechamento nessa data para o pré-fixado 2026. 10,70. Isso significa que provavelmente na próxima segunda-feira teremos taxas de abertura mais altas ainda. Muito bem, então estamos no melhor quartil em termos de taxa. E em termos de preço? Em termos de preço, a situação que nós temos é essa aqui. O melhor preço, o preço mais baixo foi R$ 608, mas o intervalo de preços vai até 659. Veja que no dia 17/12 foi 66639, ou seja, fora desse intervalo de preço. Então, resumo, estamos no melhor quartil de taxa, mas já não estamos mais no melhor quartil de preço, ou seja, os 25% melhores preços do ano já saíram. Mas se essa tensão continuar no mercado, é bem provável que voltemos. Então o mercado já está receoso de que a renda fixa pode retornar. E isso significa, então, aumento das taxas de juros mundiais. Os avisos estão sendo dados e aqui no Brasil você já tem visto a taxa de juros subindo sem parar. Agora, se você quer entender também o que está acontecendo com o Tesouro IPCA, para você se proteger da inflação, está aqui no alto. Atualizamos o vídeo agora, no dia de ontem, as melhores taxas e os melhores preços do Tesouro IPCA. Para finalizar, vamos falar aqui do Tesouro Pré-fixado 2031 com juros semestrais, o título que te paga juros semestrais aí ao longo de um determinado período. E é isso que você verifica aqui para nós. Vamos falar então um pouco sobre ele. Aonde que nós estamos então na taxa aqui? O que nós estamos tendo? No mês de setembro também as taxas subiram, então tivemos aqui a taxa média de setembro em 10,90, a taxa média de outubro 11,44, em novembro continuou subindo 11,77, só que agora a taxa média de outubro está em 10,82. Vamos verificar quanto que fechou aqui essa taxa média do pré-fixado 2031. Está aqui, ó, 10,77. Também é provável que nós tenhamos uma elevação na taxa de abertura do pré-fixado 2031. Por que é provável? Porque as taxas subiram muito nessa semana. E como aqui nós estamos falando de taxa de abertura e no gráfico taxa de fechamento, é provável que tenhamos um gap. E esse gap tende a ser equalizado na taxa de abertura. Então, falando do pré-fixado 2031, as melhores taxas estão aqui, ó, entre 10,88 e 12,44. Porque 12,44 foi a melhor taxa do ano. E em termos de preço? Em termos de preço, vai entre R$ 908 e R$ 978. Vamos verificar aqui o preço do pré-fixado 2031, quanto que fechou? Vamos lá, estamos aqui, ó, chegou a 1.022 e agora 1.005. Veja que ainda estamos fora da melhor faixa de preço, porque ela vai de 908 a 978. Então, em resumo, ainda está na melhor faixa de taxa, nas 25% melhores, mas está fora da melhor faixa de preço. Só que volto a dizer, atenção você aí que está esperando oportunidades. Aguarde, porque agora eu vou dar a minha opinião. Só que antes, dá aí aquele super like e ajude aí o nosso canal,
Compartilhe os nossos vídeos, porque eu não conheço nenhum canal que traz aqui essa estatística detalhada para você do histórico de melhor taxa e melhor faixa de preços do ano. Não conheço. Então vamos lá. Eu vou te dar aqui a minha opinião a respeito principalmente do pré-fixado principal. Veja, não é indicação de investimento. É tão somente aqui a minha opinião a respeito desse tipo de título. Antes de dizer a minha opinião, tá aqui, ó, as melhores dúvidas do ano. Você pergunta e eu respondo. 5 dúvidas em relação ao Tesouro Direto que eu respondi e que achei interessante, porque diversos internautas perguntaram. Assista que você vai gostar. Muito bem, falando dos pré-fixados principais, o 24 e o 26. A minha opinião, o mercado deve continuar estressando, principalmente nos primeiros anos do ano. Por quê? A maior indicativo disso eu já expliquei para vocês no início desse vídeo. O segundo é a projeção que a nossa taxa Selic vai continuar subindo. O Banco Central já indicou aumento de 1,5% na próxima reunião, na primeira semana de fevereiro. Então você junta o panorama internacional com o panorama nacional, o indicativo são de taxas ainda que podem subir. Agora eu vou dizer o que eu faria. Bom, o que eu faria? Reserva de emergência eu tenho deixado no Tesouro Selic e tenho uma grande expectativa que essas taxas pré-fixadas voltem ao patamar de 12%. Então, para mim, essa é a linha de corte. Eu não faço investimento em pré-fixado em menos de 12%. Essa é a minha visão, nem no 24 e nem no 26. Aí você pode fazer a sua escolha. Eu não quero tentar acertar o topo, a melhor taxa, porque isso é praticamente impossível. Mas se eu conseguir entender qual é uma taxa boa, e esse 12% para mim é boa, e aí as taxas começarem a cair, eu já teria ganho na marcação a mercado, ou seja, já não precisaria ficar preocupado. Então o interessante aqui para mim é ficar de olho e fazer esse acompanhamento. Chegou a 12%, eu vou analisar como está o mercado. O mercado está precificando a queda, a manutenção, enfim. A data ou a linha de corte para mim é esse 12%. E para você, qual é a sua linha de corte? Você está comprando pré-fixado? Está comprando IPCA? Eu quero saber a sua opinião para poder te ajudar. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho. 2022, o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.